Olá, gente. Tô aproveitando que estou fazendo um curativo aqui. Meu dedo que não tá mole. Tá? Isso foi o estrago do churrasco de semana passada, domingo. Que meu pai me socorreu, até postei, né? E aí recebi um áudio do meu irmão, né? Que trabalha comigo atualmente. Num grupo de WhatsApp da minha família. E como eu tenho uma prima e uma tia que tem doenças autoimunes, e vocês sabem que santo de casa não faz milagre, né? Algumas coisas que a gente fala já há bastante tempo é muito difícil de incorporar na rotina de casa, né? Eu tenho, por exemplo, os irmãos, minha mãe, meu pai, a família é grande, né? E primos, e boa parte não tem lá os cuidados de saúde que eu gostaria que tivessem, tá? E as coisas que eu recomendo fazer. Mas o fato, gente, é que deixa eu explicar para vocês como um alimento ele pode fazer mal ou não. Eu vou pegar um gelinho aqui para aliviar aqui o dedo que tá doendo. Eu deixei para baixo muito tempo. O alimento ele pode, geralmente a gente responde, né? Responde uma reação imunológica até. Onde é que tem gelo aqui, querido? Vamos pegar um gelinho? Um só, uma pedrinha de gelo. A gente responde como uma reação imunológica mesmo a proteína de alguns alimentos, né? Geralmente são as proteínas que caracterizam o alimento, principalmente. Mas existem alimentos, então, como o ovo, que são alimentos excepcionais, né? Completos, simples, bonitos, baratos e gostosos, e que, apesar de serem extremamente saudáveis, existem pessoas que, devido à sua falta de integridade do sistema digestório, ou devido a particularidades ou reações imunológicas individuais, ou por conta de tanta coisa, gente, por conta de o momento da vida em que ingeriu o alimento pela primeira vez. E tem muita gente que acaba desenvolvendo reação. Não tem aí, né? Não tem hoje. Não tem problema. Tá? Mesmo ao ovo. Então, apesar de ser um alimento muito saudável, é um alimento que tem um potencial alergênico, não a todas as pessoas. Então, existem pessoas que se beneficiam muito, que é a maioria, e outros não tanto. Mas é um alimento saudável, mesmo podendo ser inflamatório para algumas pessoas. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Isso é muito importante a gente explicar, para que não fique muita dúvida, a gente não gere polêmica desnecessária. Essa semana eu atendi uma moça pela segunda vez. A primeira vez que eu atendia, ela veio com múltiplas queixas, múltiplas mesmo. Uma das queixas era uma reação de pele, uma acne que não ia embora, já tinha tomado remédio, isso, aquilo. O que a gente fez? Esse não serve? Serve, querido. Primeiramente, a gente escolheu uma estratégia alimentar, que a gente julgou ser mais adequada para ela, para começar a se alimentar melhor e tentar melhorar essas múltiplas queixas dela. Tá? Eram múltiplas mesmo, né? Eu atendo muita gente que tem múltiplas queixas. Por quê? Porque as pessoas ficam uma vida inteira comendo a mesma coisa, né? Como o Márcio falou aqui, o Márcio é um nutricionista da nossa equipe. Monotonia alimentar. As pessoas comem sempre as mesmas coisas. Chega um momento que começa a dar algum problema, mesmo comendo teoricamente saudável, né? A pessoa acaba passando por diversos profissionais de saúde, e esses profissionais acabam lançando mão de estratégias medicamentosas. Bota um remédio aqui, bota um remédio ali, colar. E esses remédios, então, eles, apesar de terem seu potencial terapêutico, porque os medicamentos foram desenvolvidos para isso, eles também
tem um potencial de dolo, né? De gerar um dano principalmente ali diretamente à microbiota intestinal, à integridade intestinal. Tem muitos estudos demonstrando que levam pelo menos 4, 6 meses, no mínimo, até a devastação de um antibiótico numa microbiota intestinal, que é o ambiente das bactérias, protozoários, vírus, fungos do nosso intestino, que são importantes para a gente, né? Então, o que acontece é que se eu só tenho essa ferramenta, só tenho martelo, todos os meus problemas viram prego. Ou seja, qual a doença? Poxa, mas não tem doença, não tem um diagnóstico. Olha lá, essa moça que a gente atendeu, uma das queixas, né, é que ela chegava a ir no banheiro 8 vezes por dia, com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, com medicamento sem funcionar, exame para cá, exame para lá, colonoscopia, endoscopia digestiva alta, e medicação, enfim, toda sorte de sintomas ela tinha, e esses sintomas já tinham se aprofundado, com dores de cabeça recorrentes, enxaquecas. E para quem tem enxaqueca e dores de cabeça, assim, sabe que o quanto que isso tira a pessoa da sua vida, né? Tira simplesmente da sua própria vida. Bom, aí, no caso dessa pessoa, claro que nós escolhemos uma estratégia, e no meio disso eu pedi um teste alimentar, né, de alergias tardias alimentares, que é um teste que muita gente desacredita e tudo mais, mas assim, basta ter um bom interpretador, que a gente faz muito bom uso. E lá, dentre os muitos alimentos que apareceram, que ela estava reagindo mal, né, apareceu, obviamente, o glúten apareceu, tal, mas apareceu inclusive um alimento super saudável, como o ovo, que por conta da falta de integridade intestinal, da evolução do caso dela, já estava no momento em que o ovo, que tem esse potencial, porque não é fácil de ser digerida as proteínas do ovo, ele acabou já trazendo consequências também inflamatórias. É muito comum isso acontecer, muito mais comum do que vocês imaginam. Bom, mas foi então ao tirar o ovo que ela percebeu, nossa, mas foi da água para o vinho a pele. E algumas outras queixas como melhoraram, porque na nossa estratégia alimentar estava ali contemplado o ovo inicialmente, né? Para facilitar também a vida das pessoas e porque é um alimento saudável, mesmo a gente sabendo que para quem tem falta de integridade intestinal mesmo, não tem muita saúde naquele momento, tomou muitos medicamentos, né? Geralmente o ovo começa a atrapalhar um pouco a vida no começo e a gente fica um tempo sem, reestrutura essa integridade intestinal e depois a pessoa volta a consumir naturalmente. Por quê? Porque o ovo é um alimento que vale a pena consumir. Ele é muito rico. Tá. Opa, Deus o livre. Marimbondo gigante aqui. E, bom, falei do ovo só para amenizar um pouco os ânimos, para vocês entenderem que às vezes eu reajo mal a amendoim, pode ser ao tomate, pode ser... Bom, quando a gente tem um alimento que tem dentro desse composto, né, um composto alimentar, né, a gente tem algumas substâncias, por exemplo, se eu tiver ali nesse alimento muita gordura saturada de cadeia longa, né, por exemplo, um queijo. Para as pessoas que estão mais inflamadas e tal, pode ser que isso traga consequências ruins. Isso não quer dizer que o queijo é ruim para todos, mas que para as pessoas inflamadas, e veja bem, grande parte das pessoas, se não a totalidade que eu atendo, tem uma participação importante nas suas queixas. Lembro que eu atendo de tudo, tá? Do aspecto inflamatório, né, do descontrole inflamatório do corpo. Então, o queijo, por ter muita gordura saturada de cadeia longa, além de conter a caseína, algumas lactoglobulinas, algumas proteínas também de reatividade alta, essa caseína desse leite que a gente tem aqui, o mais comum, muita gente acaba apresentando também reação aos lácteos, né? Então, aí a gente pode ter tanto a proteína nos trazendo um dano, como as proteínas do ovo, em determinados momentos da nossa vida, como conter determinada quantidade de gorduras, de determinados tipos de gorduras que não são, em hipótese alguma, ruins para a gente, mas que, por exemplo, a gordura saturada de cadeia longa não é ruim, mas que em alguns momentos pode trazer consequências ruins para a gente, principalmente com excessos e momentos que a gente não tem saúde, está buscando ter saúde. Bem como outros alimentos, a gente ter
por serem produtos alimentares, eles serem inflamatórios per se, como biscoitos, coisas com açúcar, tal, são naturalmente inflamatórios. Bom, onde é que entra o glúten nessa história aí, gente? E por que eu vou falar de glúten aqui? Essa semana eu estava aqui, acho que eu já falei antes, eu tenho uma prima e uma tia com uma doença autoimune, e você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Você sabe que as coisas que a gente fala, já fala há muitos anos, não são completamente, estão aderidas completamente aos hábitos da minha família. Então, mãe, pai, irmãos, tios, primos muito próximos, que sabem do meu trabalho, mas que não desacreditam, mas também não implementam nas suas vidas. E aí, ela foi ao meu spa, eu falei, olha, estava com a doença muito latente, tomando muitos medicamentos, ela foi ao meu spa, eu falei, pô, vai ficar uma semana no spa lá e a gente dá um start nesse processo, porque estava terrível, né? E ela, no spa, falou assim, poxa, já estou melhor, já estou me sentindo melhor, mas a distensão diminuiu, o inchaço, estava extremamente inchado, estava irreconhecível, né, minha prima. E jovem ela, mas com doença autoimune, que se desenvolveu desde a infância, em forma de enxaqueta, inflamações, depois com uma déficit de atenção, inflamação, depois com hipotireoidismo de Hashimoto, inflamatório, aí depois despertou na gestação, teve um lúpus, inflamação. Então, assim, a inflamação ela estava presente desde a infância, né? Provavelmente alguns alimentos estavam provocando essa inflamação, e claro que a natureza, né, do ser humano estou com alguma dor, alguma coisa, eu vou buscar se eu tenho uma doença ou vou tomar remédio, e é isso que as pessoas fazem. E claro que naquela época nós não tínhamos conhecimento de que eu tenho hoje também, mas o que eu quero dizer para vocês como ela disse que ela estava muito melhor, isso, aquilo, o meu irmão, né, que é cirurgião plástico e que está trabalhando também comigo, e estava essa semana aqui em São Paulo comigo, e aí ele mandou um áudio, né, no grupo da família. Eu até vou replicar esse áudio aqui para vocês verem como as coisas são verdadeiras quando a gente não precisa mentir, né? Assim, as coisas acontecem. Eu tento ajudar as pessoas a entender as verdades, mas muita gente está cego para isso, principalmente colegas médicos, né? Não, isso não existe, isso não sei o quê. Só não existe quem não vê, né? É aquela coisa, quando a pessoa vê um caso, ela já para de falar bobagem que não existe. Deixa eu mostrar para vocês o áudio dele aqui, ó. Umas histórias aqui dos pacientes do Vic que se repetem a cada dia, Júlio. Todo santo dia se repete a mesma história. Sempre tem um ou dois ou até 3 pacientes que tiveram início de doenças autoimunes por causa de glúten. E glúten, alimentação, né? Às vezes por causa de leite, enfim, de alergias alimentares. E muitos deles conseguem parar. Teve uma hoje que até depressão, doença autoimune, síndrome do intestino irritável, e coisas mais graves assim. Só de parar o glúten os caras conseguem resolver. Só de parar o glúten, é impressionante. E não é fácil parar o glúten, né? Mas assim, é surreal os relatos dos pacientes do Vic. Dá pra fazer um documentário, e depois de ver um documentário desse, duvido que alguém queira comer glúten, assim. É um negócio surreal. Vocês veem o teor de surpresa e de espanto do meu irmão, né? Que é médico, cirurgião plástico e tal, que sabe que eu falo disso há tantos anos. Mas o teor de surpresa, porque parece que a gente fala as coisas e a coisa não entra, sabe? Assim, pode acontecer. Mas quando a gente vê esses casos na nossa frente, a pessoa assim, fez de tudo, todos os remédios do mundo, daqui a pouquinho nada funciona, daqui a pouquinho tira um glúten e melhora substancialmente, ou muda um pouquinho da alimentação e resolve inclusive depressão, enxaquecas, enfim, intestino irritável, e não só glúten, tá? Mas eu estou dando o exemplo do glúten aqui, porque realmente é o principal, é o que eu mais enxergo na prática clínica há 11 anos. Faz 11 anos que eu fosse chutar aqui. Todos os pacientes, tira a glúten da vida aí. Cara, boa parte deles
vai ter pelo menos uma melhora dos seus quadros. Não interessa o quadro. E por quê? É só o glúten? Não, porque ele vai parar de ingerir excesso de farinha também. Apesar de o glúten ser, de fato, assim, provocar uma reação imunológica para muita gente inflamatória. Não é para todos, mas para muita gente, principalmente a quantidade exagerada que a gente consome. E no momento que eu tiro o glúten, eu começo a procurar alimentos mais funcionais, menos farinha, ou então farinhas de oleaginosas, farinhas diferentes. Eu estou numa busca, hoje em dia, né, não só tirar glúten da vida, até porque eu não tirei 100%, já fiquei 2 anos da minha vida sem, mas para perceber as mudanças, né, para dessensibilizar o corpo. Mas quando a gente vai qualificando a alimentação como um todo, mas sem dúvida alguma, quando a gente tira um ou outro alimento que tem um potencial inflamatório, o Márcio está comentando aqui, o Márcio é um nutricionista, um dos nutricionistas da nossa equipe, é o que está trabalhando agora direto comigo, lado a lado aqui. Ele vê isso todos os dias, talvez aquela coisa que ele ouvia falar bastante, né? Porque hoje em dia muitos nutricionistas muito bons pelo Brasil têm um potencial imenso de ajudar as pessoas de várias formas, mas são procurados para emagrecer só. Então, é triste, porque às vezes é o que eu falo para o Márcio, né? Ele está trabalhando com a gente e está tendo uma pós-graduação nova, porque tudo aquilo que ele enxergou de potencial de acontecer da alimentação e que às vezes não tinha oportunidade de tratar as pessoas, porque as pessoas procuravam mais para emagrecer, para ficar fortinho, coisas que procura nutricionista geralmente, começa a enxergar, fala assim, putz, funciona mesmo. Eu já acreditava, mas agora eu estou tratando as pessoas e vendo que, no final das contas, principalmente as pessoas mais, assim, com quadros mais graves e mais chatos, crônicos já, que estão se desenrolando e não conseguem melhorar com nada, com remédio, é alimentar. E se a gente chutar assim, de olhos fechados, o glúten vai estar lá quase em todas. É óbvio que o açúcar também, é óbvio, mas não tenham dúvidas disso. Mas olha, vocês podem ver a quantidade de pessoas mandando mensagem aqui. Tirei o glúten, foi embora minha enxaqueca. Tirei o glúten, resolvi meu quadro autoimune. Tirei o glúten, resolvi a sensação de bem-estar automática. Tirei o glúten, melhorou o intestino. Tirei o glúten... Cara, isso aqui são pessoas escrevendo. O que vocês que estão me ouvindo precisam mais de dados, de fatos, para experimentar diminuir isso da vida de vocês? Cara, é triste de ver, é inacreditável. Vocês não serem capazes de testar uma coisa que não vai fazer falta para a vida. Porque uma coisa eu te falar para vocês, olha, retirem o ovo, é um excelente alimento. Então, assim, temos que ter mais certeza de que o ovo está provocando alguma reação alérgica na pessoa para tentar tirar, como foi o caso dessa paciente que eu relatei antes, né? Que melhorou a pele e tudo mais. Mas o relato do meu irmão, ele é muito forte naquilo ali, porque ele está num grupo de família, ele não está vendendo para ninguém, ele está falando para as pessoas que ele ama, ele não está falando numa rede social, ele não está querendo provar nada para ninguém, ele está alertando a minha própria família, fala assim, gente, o que eu tenho visto, e meu irmão está trabalhando comigo desde março desse ano só, o que eu tenho visto é algo surreal, as palavras dele, surreal. A quantidade de melhoras que as pessoas têm, às vezes, que tentaram de tudo, pessoas que pagam caro para mim, ou seja, têm condição de passar nos melhores profissionais do Brasil, especialistas, e que passam a vida tentando. E aí, de repente, chega ali e parece que num passe de mágica, as coisas melhoram. Mas não precisa do Vitor para isso, gente. Mudar a alimentação não depende de passar no Vitor. Depende de vocês experimentarem as coisas, não custa nada. Ou vocês vão ficar sempre em cima do muro, assim, não, mas não sei quem falou que é bobagem, não sei quem falou que é modismo, não sei o quê. Cara, qual é a falta que isso vai fazer na vida de vocês? O que tem de nutritivo dentro de uma farinha de trigo que não tem em outros alimentos? Uma coisa, volto a dizer, é tirar um ovo, que é um excelente alimento, rico, vitaminas, minerais, antioxidantes, gorduras, proteínas, tem tudo praticamente no ovo. Só não tem vitamina C. Só isso, o resto tem tudo no ovo. Outra coisa é eu retirar uma farinha que não serve para absolutamente nada, a não ser facilitar a nossa vida. Durante um tempo, tenho fibromialgia. Quando consumo glúten, sinto os efeitos imediatamente. Cara, o que vocês estão esperando, gente? Estão esperando, vocês continuam acreditando em profissional que vai para a rede social para falar que glúten não é inflamatório, que não faz mal? Sendo que eles nunca testaram ficar sem. Eles nunca viram os casos que a gente vê. Por quê? Porque como eles são incrédulos, eles negam isso.
Os pacientes, provavelmente os médicos desta paciente que vieram nessa semana e que o meu irmão falou, cara, esses médicos nunca vão ficar sabendo que o trabalho deles foi uma merda. Eles tentaram fazer durante anos remédio, achar o nome de uma doença. Porra, não custava nada mandar para um nutricionista, cara. Tipo assim, pô, abre a cabeça, começa a estudar um pouco mais, aceita que a gente não tem todas as ferramentas, nós na medicina, entende? Aí precisa o médico, falar assim, querida, tira o glúten. Tudo resolveu, doutor, mas não precisava pagar R$3.000 por Vitor para isso. Entende que meu intuito não é atender esse tipo de pessoa. O meu intuito é que essas pessoas me enxergam nas redes sociais e já mudem, não precisa pagar para mim. E digo isso, de coração, minha agenda é lotada, tem a agenda para 6 meses só, que fiquem os casos bem complexos, que eu gosto de complexidade, sabe? E que a alimentação vai fazer um papel fundamental e precisa ser muito personalizada. Fora isso, gente, experimentem ficar sem açúcar um mês, ver o que acontece na sua vida, ver se não melhora várias das suas queixas, e depois você vai palpar o quanto de açúcar você pode consumir para não trazer de volta esses sintomas. Ou então o glúten. Pô, quem tem enxaqueca, constipação, alergias de pele, dores articulares, não dá para consumir glúten. Não dá. Agora, quer testar? Porque meu médico falou que é bobagem, outro sei o quê. Cara, então é falta de determinação sua. É falta de inteligência sua. Porque não faz falta na nossa vida. É só experimentar, ficar um mês sem e ver o que vai acontecer. Você não vai morrer sem glúten. Você não vai ficar celíaco porque não coloca glúten dentro da boca. Fiquei 2 anos sem glúten, 0. E hoje consumo pontualmente em alguns momentos. Por exemplo, hoje de manhã eu consumi. Hoje sábado, estou aqui na casa de uma amiga aqui, junto com a Camila e com o meu filho. E eles compraram, eles sabem que eu gosto de croissant bom. E compraram um croissant, comi numa boa. Estou com refluxo. É simples de perceber quando eu estou aqui, tá? Eu podia, se eu consumisse pãozinho todos os dias, biscoitinho todos os dias, o que ia acontecer? Omeprazol, porra. Que não tem necessidade e que eu fiz uso de boa parte da minha vida. Depressão é muita coisa que pode estar alterando, tá, Giza? Tu perguntou aqui, tirar glúten, vou testar? Testa, mas é muita coisa, tá? Não é só isso. Então, precisa de terapia cognitivo-comportamental, exercício físico, uma alimentação anti-inflamatória como um todo, e sim, o glúten acaba sendo potencialmente ruim para essas pessoas. Foi o caso dessa semana. Vocês ouviram o áudio do meu irmão? Assim, até a depressão ela melhorou, tratava com remédio e não melhorava nunca. Neuroinflamação. Quem tem intestino enfesado, constipado, ruim, com falta de integridade, tem neuroinflamação. Não se fala mais de condições neurológicas ou psiquiátricas ou psicológicas sem falar em neuroinflamação, dificuldade de produzir seus neurotransmissores em função de inflamação. Não se fala de Hashimoto sem falar em alimentação. Gente, abram a cabeça. Sejam inteligentes. Parem de seguir, ouvir pessoas que nunca trataram ninguém dessa forma. Vocês têm que ouvir alguém que não tem o interesse de vender uma dieta sem glúten. Não é o meu interesse. Qual é o meu interesse em fazer isso? Nenhum. Até porque eu vou evitar que as pessoas me procurem. Essas pacientes de hoje não precisavam de mim. Não tiveram que ouvir de mim que realmente aquilo não fazia bem. Poxa, mas não precisa. Escrevi um livro em 2014 que já tem um artigo todo gigante sobre o glúten. Tem vários livros. Agora eu preciso 100% do glúten. Poxa, durante um tempo é interessante perceber o efeito, para depois experimentar o quanto que eu posso ingerir para não me prejudicar. Vai fazer mal? Não. Olha, doutor, reto colíaco ulcerativo, retirei por conta própria glúten e lactose. Fiz bem? Eu preciso responder para ti, Flávio. Qual é a necessidade na tua vida do glúten e dos lácteos? Tem alguma necessidade? Você vai morrer se não ingerir? Quantas e quantas milhões de pessoas não ingerem isso e vivem muito bem, obrigado. Agora, isso vai resolver a tua vida? Não sei. Retocolite ulcerativa. Vai ter que ter um plano alimentar adequado. E que, às vezes, ficar sem glúten, sem lácteos e comer açúcar, excesso de café, refrigerante, suco, não vai fazer bem. Vocês entendem que é um plano alimentar?
Doutora sem glúten, nunca retire o glúten antes, sem fazer os exames. Fale isso. Não vou falar, querida, não vou falar. Por quê? Porque isso é reserva de mercado para gente. Deixa eles, coitados, fazerem sozinhos as coisas. Porque senão eles vão depender que algum médico solicite exames para eles, entendeu? E aí o que acontece? Já limita, as pessoas vão ficar assim, ao dia que eu fizer exame eu tiro. Cara, não me entenda mal, colega, mas assim, vamos ajudar as pessoas, entendeu? Vamos descomplicar. É o movimento Choose Wisely, que existe no mundo todo e no Brasil também. Pô, cara, menos. Vamos tentar assim, né? De exames de doença celíaca. Pode ser, mas... primeiro, muito convênio não paga, querida. Aqui muita gente que me assiste está no SUS, poxa, ninguém vai pedir para eles. E aí, se ninguém pedir, eles vão ficar a vida inteira. Não posso tirar, porque eu preciso fazer exame antes, entende? Então me entenda mal, sabe? Mas, meu intuito é que ajudar as pessoas. Se a gente ficar dificultando, qual é o certo? Ok, vai num médico integrativo, que tem essa visão e que faça os exames. Isso é o ideal dos mundos, mas eu estou querendo ajudar as pessoas aqui. Porque é surreal a quantidade de pessoas que se melhoram. E aí faz o quê? Fica sem, e depois ingere e vê o que acontece. Puxa, realmente, quando eu ingeri, e deu refluxo. Então, já sei que meu refluxo é por causa do glúten. Então, eu não preciso tomar remédio. Eu só não posso ingerir o glúten. Vocês entendem? Muita gente perguntando aqui, tem enfermagem, o que eu faço? Gente, assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas para medianos ou mal entendedores, a pessoa pode ser burra, que ela está entendendo a minha mensagem aqui. Não tem condição de dor inflamatória, condição crônica, coisa crônica da vida de vocês, que não pode ser melhorada através da remoção do glúten, mas muito mais do que isso, da melhora da dieta. Mas se for escolher uma coisa, tá? Poxa, aqui, retirei glúten, mudei minha vida. Meus exames não deram nada, mas quando eu como glúten tem enxaqueca. Então tira, cacete, entendeu? A quantidade de gente. Meu exame não deu nada. Cara, pesquisem. É farinha de trigo inicialmente. Não tem por que não testar essas coisas. Eu estou compartilhando porque hoje eu estava conversando sobre isso aqui e eu senti necessidade de compartilhar com vocês para ajudar as pessoas. Facilitar a vida de vocês, tá? Aqui a gente tem, eu mostrei um áudio, para quem não ouviu, voltam aqui, eu vou salvar essa live aqui e vou postar no IGTV, tá? E vou ver se eu fragmento ela, e vou botar no Face também, vou ver se eu fragmento ela, essa live, e coloco nos stories, para vocês poderem compartilhar do meu IGTV com as pessoas. E volto, sim, mensagem final, gente, mensagem final. E eu não tenho interesse nenhum em estar mais certo ou mais errado do que os outros. Meu interesse aqui, genuíno, quando eu falo de glúten, porque como eu dou aula, dou curso e tudo mais, dentro das aulas, dos cursos, eu sou professor, eu falo muito sobre ciência, né? Trago os estudos científicos, não sei o quê, mas dentro daquilo eu preciso também colocar entre parênteses, entre aspas, aquelas orientações que são de coração que eu faço para os alunos, os colegas. Assim, gente, minha opinião, não precisa de ciência quanto a isso agora aqui, de tudo que eu já li e de tudo que eu já vi na minha prática clínica. Não é à toa, gente, que as pessoas me procuram para resolver problema e pagam R$3.000 por uma consulta, numa consulta sem retorno. Não é à toa. Por quê? Porque aí depositam a esperança de boca a boca de outros que já resolveram várias condições comigo. Porque eu sou mágico? Não. É porque as pessoas não estão dispostas a fazer o básico alimentar. E aí eu preciso entender muito de intestino, de alimentação, para tentar ajudar essas pessoas. Agora, deixa eu ver aqui. Sou nutricionista, não consigo retirar o glúten da minha mãe, já que tem problemas evidentes. Tá. Então, mensagem para vocês, gente. Eu não estou fazendo isso para ser mais certo do que os outros que estão falando. Eu não estou falando que a ciência me disse que o glúten é inflamatório, apesar que tem inúmeros artigos científicos, nada disso. Meu grande objetivo aqui foi ajudar aqueles que estão preparados para ouvir, entende? Testa, não custa nada. É muito importante a alimentação como um todo e não só o glúten, óbvio, mas testem. Ficar um mês sem, não custa nada. Façam e percebam, muitos de vocês, exatamente o que o meu irmão falou.
Gente, é surreal. Falou pra minha família, pra quem não ouviu o áudio, volte e ouça novamente. Pra minha família. Ele tá falando pra tentar ajudar. Ele é médico. Então... E ele trabalha comigo há não muito tempo, meu irmão. Desde março. Hoje nós estamos agora em novembro. Em outubro, quase novembro. Palavras dele. Gente, é surreal o que eu vejo acontecer na prática clínica do Vic. Vic sou eu, né? Me chamam, minha família, meus amigos de infância me chamam de Vic. É surreal. Voltem o áudio, ouçam de novo. É um áudio genuíno, cara, puro. Não é midiático, ele não está falando para a população, ele não está querendo convencer ninguém, ele está falando para minha família, para o bem das minhas primas. Assim, vocês precisam experimentar. Fica assim também. Muita gente aqui melhorando até de depressão. Tipo, aproveitem esse tipo de coisa, peguem assim, só testem, ouçam a experiência de outras pessoas. Ninguém vai morrer sem, não vai causar doença celíaca, não vai virar alérgico. Beleza? Então é isso, gente. Aproveitem bem essas informações aqui. É um prazer estar com todos vocês. Vou salvar e vou colocar no meu Instagram. Olha aí, ó. Dr. Luciano Bruno, meu irmão de coração, que eu não pude encontrar essa semana. Tô esperando o resultado, viu, irmão? Não vou falar do que aqui, mas tô esperando o resultado. Como eu já tinha aqui com a minha família, né, com a pessoa que nós estamos na casa aqui, com a Ellen, e domingos a Érica, eu fui ao jantar com eles, né, médicos, né, já tiveram vários contatos, então tive que me recolher mais aí, tá? Gente, te amo, meu irmão, te amo. Na novembro não tem erro, e dezembro também, né, óbvio. Beijo para todos vocês, gente, beijo para todos vocês. Tá aqui, Luciano é prova viva, né? Vocês sigam o Luciano, que vocês vão ver o quanto que ele fala de alimentação, e ele, sendo portador de uma doença autoimune grave, inflamatória, que deixa a pessoa limitada às dores, vive normalmente com cuidados alimentares. Agora experimentem perguntar para o Luciano se alguma vez na vida ele atendeu, e é um cara que se especializou em atender doenças autoimunes, se alguma vez na vida ele atendeu uma pessoa com doença autoimune, seja da tireoide, qualquer coisa, que não se beneficiou, nenhuma, que não se beneficiou tirando glúten. Aí vocês vão ver de quem atende essas pessoas e faz essas estratégias. Beijo, gente.